Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro deste domingo, já cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Se tratando principalmente de Zé Ricardo, após essa partida de sexta-feira contra o Vila Nova, uma atuação muito ruim da equipe do Vasco, né? De fato, mostrou ali uma desorganização muito grande, uma falta de preparo, e tudo isso acabou fazendo com que haja uma pressão muito grande, tanto internamente quanto externamente, para que o Zé Ricardo não seja mais o treinador do Vasco da Gama. A gente vai trazer novidades sobre essa situação. A que pés está isso? O Zé Ricardo realmente pode ser demitido nessa semana? Um treinador pode vir para o Vasco? O Zé Ricardo fica para a próxima partida contra o CRB? A gente vai trazer essas explicações e essas perguntas que estão sendo feitas no meio da torcida vascaína. O certo é, o treinador hoje dentro do Vasco está numa corda bamba. Qualquer erro, qualquer deslize, essa corda romperá. Ele não será mais o técnico do Vasco. Então, torcedor, se você, é claro, está chegando aqui pela primeira vez e quer saber de tudo o que está acontecendo, fica até o final do vídeo para que você possa entender essa situação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like aqui embaixo, o seu comentário, se você é a favor ou contra a demissão do técnico Zé Ricardo, certo? A gente precisa de mais da sua ajuda, então vamos tentar chegar aí pelo menos aos 1000 likes, botar essa meta para que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, porque o vídeo está repleto de informações importantíssimas. Eu quero iniciar falando sobre Zé Ricardo, porque é o grande assunto desse vídeo. Após a partida de sexta-feira contra a equipe do Vila Nova, ficou evidente que o Vasco está despreparado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um time muito bagunçado dentro de campo, substituições erradas, alterações que realmente não tiveram sentido algum, principalmente para nós torcedores e acredito que para aqueles que estavam ali acompanhando a partida, como os próprios membros do departamento de futebol. O Vasco que naquele momento, né, no caso a comando do Zé Ricardo, tirou o lateral direito, que era o Everton, que nem sequer era para ter iniciado a partida, e colocou o Yuri Lara na posição, que é um volante de origem. No final da partida tirou o Yuri Lara e colocou o reforço Lucas Oliveira na lateral, sendo que o mesmo é um ponta. E vários outros fatores durante a partida demonstraram que o Zé Ricardo estava perdido naquele jogo e também fazendo alterações ruins, um time desorganizado, e tudo isso caiu em cima do treinador após a partida, porque o Vasco jogou mal contra o Vila Nova, uma equipe que nem sequer se classificou para as finais do Campeonato Goiano. Então tudo isso acabou fazendo com que dentro do próprio Vasco duas correntes fossem ali criadas e dois grupos fossem divididos. Uma corrente, a gente já explicou no vídeo de ontem, mas eu faço questão de retornar a falar sobre isso para vocês. Uma corrente a favor da demissão do Zé Ricardo, né? O consenso aí de alguns núcleos internos do próprio Vasco, dessa corrente, que concordam com a saída do Zé Ricardo, acha que o Vasco não deu liga com o trabalho do treinador, o treinador de fato não conseguiu encaixar uma equipe, não conseguiu dar uma cara ao elenco do Vasco. Então alguns setores entendem que de fato é necessária com urgência a saída do treinador enquanto há tempo, pois realmente se permanecer aí com o Zé Ricardo no comando técnico do Vasco pode ser tarde demais. Porém, se essa corrente também é uma outra vertente, que essa outra corrente, no caso, acredita que seja melhor a permanência do treinador. Ela é liderada pelo presidente Jorge Salgado. Lembrando que o Jorge Salgado, durante sua campanha eleitoral, deixou bem claro aí que não seria a favor de trocas rápidas de treinador. Ele está fazendo isso também com o próprio Zé Ricardo, porque para o mesmo, ele costuma inclusive dizer em rodas de conversa que não é adepto, né, a isso, essas trocas rápidas de treinador, e aos próximos alega que caso isso aconteça, quando chega a um nível irreparável. E para o Jorge Salgado ainda é um nível, no caso do próprio Zé Ricardo, que tem como reparar essa situação. O certo é, ninguém gostou, ficou feio, ninguém realmente gostou do que aconteceu nessa última sexta-feira. O treinador está na corda bamba, como eu informei para vocês, dentro do Vasco, e o que pesa atualmente é a grande influência que ele tem dentro do departamento de futebol. Lembrando que no início da temporada foi praticamente dada ao Zé Ricardo a oportunidade de criar um departamento de futebol para ele. Ele que trouxe praticamente o Carlos Brasil, ele que trouxe também o Fábio Eiras, ele que trouxe aí várias pessoas que atualmente estão presentes na comissão técnica e no departamento de futebol do Vasco. Então tudo isso pesa a favor do Zé Ricardo. O carinho que ele tem pelo Vasco, os jogadores que ele contratou, e por enquanto esse é um dos motivos que pesam para que ele permaneça no Gigante da Colina. Certo é,
Essa semana será uma semana de bastante avaliação. Inclusive ontem o canal Atenção Vascaínos entrou em contato com o Carlos Brasil, o gerente de futebol do Vasco da Gama, para perguntar sobre esse empate, sobre essa semana que irá acontecer. E o Carlos Brasil deixou bem claro para ele o seguinte, abre aspas, vamos buscar as soluções de forma profissional e equilibrada. Não há como a gente buscar algo sendo pressionado, assodado. Muito pelo contrário. Claro que não foi bom, ninguém gostou daquilo que viu, mas as cobranças vão ser feitas por melhorias e por escolhas. Ou seja, deixou bem claro que sim, de fato, o departamento de futebol do Vasco, liderado aí pelo próprio Carlos Brasil, está de olho. Ninguém gostou da atuação do Vasco numa sexta-feira, nessa última no caso, para mais de 18 mil torcedores dentro de São Januário. Uma atuação de fato para esquecer, para apagar, porque não tem mais condições do Vasco permanecer, né? Tendo atuações como a que teve nessa última sexta-feira. E um dos episódios aí que marcaram também, né, essa última partida contra o Vila Nova foi o fato do Nenê. O Nenê que acabou tendo uma atitude aí aos 26 minutos do segundo tempo, quando foi substituído, de tacar a braçadeira de capitão do Vasco no chão, esbravejar, né, realmente levantar o braço ali contra o Zé Ricardo, não sendo a favor da substituição. E algumas pessoas do Vasco também não gostaram disso. Essa informação que a gente recebeu, eu já havia colocado para vocês ontem no vídeo, inclusive a informação que a gente tem através aí do companheiro Bruno Braz é que nem sequer no final da partida o Nenê trocou olhares com o Zé Ricardo. Os dois tiveram, inclusive, oportunidade. No caso, o Zé Ricardo saiu da sala da entrevista coletiva. O Nenê estava nos corredores de São Januário falando com um fã, no caso, né? E o Zé Ricardo passou por ele, falou com essa pessoa que o Nenê estava dando certa atenção, mas nem sequer olhou para a cara do Nenê. Ou seja, é um clima muito chato entre as duas partes. E no grupo algumas pessoas também não conseguiram entender a atitude do Nenê. Tanto que se você reparar, nesse lance que o Nenê pega a braçadeira e joga no chão, as próprias pessoas do banco de reservas ali, os jovens, ali eu vi o Alexander, o MT, estavam olhando para o Nenê pedindo calma para o atleta. Então as pessoas do grupo não entenderam. Sabem que o Nenê tem esse jeitão, mas não compreenderam essa manifestação que ele teve durante a partida contra o Vila Nova. Então a informação que a gente tem, segundo aí o jornalista Flávio Dias, é que pelo fato de não ter caído legal, essa semana terá uma conversa entre o Nenê e o departamento de futebol do Vasco. Porque se continuar dessa maneira vai ficar difícil. O departamento de futebol sabe sim que o Nenê tem uma importância para o elenco, sabe sim que ele é um jogador importante também, não só pelo meio da liderança que ele tem, mas pela qualidade, pelo diferencial com a bola no pé. Mas se continuar desse jeito, é melhor não permanecer. É melhor não ficar no elenco, é melhor não continuar, porque ele tem que estar ali para agregar, não tem que estar ali para diminuir ninguém, não tem que estar ali para atrapalhar as coisas. Infelizmente, querendo ou não, essa atitude que ele fez sexta-feira soou de uma maneira muito negativa dentro do Vasco da Gama. Então, uma semana aí acalorada, uma semana de papo, de conversa com o meia que veste a camisa 10 do Vasco da Gama. Além disso, outras informações importantes aí que aconteceram também nessa partida e será objeto de discussão durante essa próxima semana. O primeiro fato foi a conversa do Pablo Diogo, né? Para quem não lembra, ali durante a partida, no meio para o final do segundo tempo, o Zé Ricardo chamou o Zé Gabriel, se eu não me engano, e o Juninho do Vasco para conversar na beira do campo. E naquele momento, ninguém afastou o Pablo Diogo, um atacante do Vila Nova que estava exatamente ao lado deles, ouvindo tudo o que estava sendo falado pelo técnico Zé Ricardo. O Juan Quinteiro teve que sair lá da zaga para ir até ao lado do campo para tirar o Pablo Diego, porque senão ele iria permanecer ali ouvindo a conversa do Zé Ricardo, ouvindo as instruções, e isso tudo chateou os dirigentes vascaínos. Outro fator que também chateou os dirigentes, no caso, foi o excesso de cãibra dos atletas. O Zé Gabriel sentindo cãibra, o Anderson Conceição sentindo cãibra, Yuri Lara, Gabriel Peck, e 2 semanas de treino. Então isso também não poderia ter acontecido. O Vasco ficou 2 semanas sem treinar, porque na partida de sexta-feira teve cãibra, nervosismo, falta de condicionamento físico, alguma coisa aconteceu. E o Vasco vai querer também entender essa semana, através de seus dirigentes, qual foi o motivo para que isso acontecesse. Então, será uma semana tensa, uma semana de cobrança, uma semana de avaliação. Lembrando que o Sebastião Ares, o alemão, esteve no Vasco nessa última sexta-feira, viu o jogo, viu o elenco, com certeza identificou os erros, vai passar tudo isso para o grupo norte-americano, quem pode contar, quem não pode contar, e durante essa semana também tudo isso novamente irá acontecer. Um processo para ver quem poderá estar no elenco do Vasco para essa temporada e quem não poderá estar. Inclusive ontem já tivemos um jogo treino, né, o primeiro desta semana, contra o Pérolas do Rio de Janeiro. O
Vasco acabou empatando essa partida em 2-2. Nessa partida, quem entrou em campo foram aqueles que não estiveram sexta-feira contra o Vila Nova, como por exemplo o André Santos, o Lucas Oliveira, que entrou no finalzinho do segundo tempo, também o Getúlio entrou em campo, tivemos aí no sistema defensivo o Eric Pimentel, o Zé Vitor, na lateral esquerda, por exemplo, o próprio Riquelme esteve presente, então entrou em campo aí quem não esteve nessa última partida contra o Vila Nova na sexta-feira, um jogo aí de teste contra o adversário que iniciará nessa semana o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, um jogo aí que acabou sendo 2-2, de fato, o resultado muito negativo. O Vasco não pode, mesmo sendo um jogo treino, empatar contra equipes inferiores a esse ponto, mas o Vasco empatou aí em 2-2 com o Pérolas ontem no CT Moacir Barbosa. O certo é, volto a repetir, uma semana cheia, visando sexta-feira contra o CRB, o jogo da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra a própria equipe do CRB em Alagoas. Teremos já, inclusive, à disposição para essa partida jogadores como Gabriel Dias, Zé Vitor e Carlos Palacios, atleta aí que já tiveram seus nomes publicados no bid da CBF. O Eric já teve o seu nome publicado na própria sexta-feira, ou seja, o Vasco vai com sangue novo, vai com novos atletas aí para essa decisão. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco tem que ganhar para recuperar esses pontos perdidos dentro de São Januário. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, que é importantíssimo para que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos. E à noite, por volta ali das 5h30, 5 horas, a gente retorna com mais conteúdo, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações vascaína!